Vamos trazer agora informações a respeito do transporte público aqui na cidade de Teresina. Greve de motoristas e cobradores, deflagrada ontem, né, por tempo indeterminado. Você está vendo as imagens de agora há pouco. São imagens das garagens dos ônibus parados aqui na cidade de Teresina. Então, boa parte da frota não circulou hoje pela manhã. Há uma determinação de que 80% dos ônibus possam circular ou devam circular no horário de pico. Entretanto, a imagem mostra que as garagens estão repletas ainda de ônibus. Você está vendo as imagens da garagem da Transcol. E aí nós temos a outra garagem, nós temos as imagens aí, daqui a pouco nós vamos trazer as imagens aqui para mostrar que não está sendo respeitada essa meta. Tássio Cruz, hoje você acompanhou, inclusive, as discussões sobre o tema, né, Tássio? Isso mesmo, Gelson. O tema dominou a sessão da Câmara Municipal de Teresina desta terça-feira, diversos vereadores se pronunciando, pedindo a partes, e o sentimento, Gelson, é aquele sentimento de revival, que novamente se volta a discutir o transporte depois daquela CPI que durou meses na Câmara, que analisou a fundo a situação e os elementos, os argumentos apresentados agora. Aí é outra garagem. Outra garagem aí que a gente acompanha. Os ônibus todos parados. Também com muitos ônibus parados. E o sentimento, Joelson, é de que as mesmas soluções que foram apontadas lá atrás nessa CPI voltam a ser apresentadas agora, principalmente a questão do rompimento do contrato, uma possível realização de nova licitação, muitas críticas sendo feitas e poucas soluções apresentadas para esse problema grave do transporte. Muito bem, olha, temos as imagens da sessão hoje na Câmara de Vereadores para discutir, entre outros assuntos, aliás, então o assunto foi debatido, agora não foi pautado na Câmara, né? Foi um assunto discutido entre os vereadores. Pronunciamentos. Através de pronunciamentos, você está vendo aí o vereador Dudu, Partido dos Trabalhadores, que inclusive conversou com o Tássio Cruz a respeito dessa situação da greve do transporte coletivo na capital. Vamos ouvir. Prefeito, você tem todos os instrumentos aqui para dar a caducidade desse contrato. Abra um contrato emergencial e uma nova licitação. Hoje, vim aqui em Teresina, pode ter certeza vocês da imprensa, o povo tem mais ônibus e mais transporte público alternativo quando estão em greve do que no transporte convencional. Porque quando está em greve, todo mundo vai lá, cadastra os seus transportes, circula. Só que eles não podem receber vale transporte. Tem que ser à vista, porque não tem bilhetagem eletrônica. Olha que absurdo. A bilhetagem eletrônica é uma grande arma poderosa na mão do Setut. Porque se você tira essa bilhetagem eletrônica deles, eles estão lá descumprindo o contrato, estão em greve, corria o transporte aí, todo mundo ia ter como receber e ter o dinheiro ressarcido. Então, romper o contrato, caducidade, abrir o emergencial e uma nova licitação. Do contrário, é a gente conviver com esse péssimo serviço prestado do transporte público. O vereador Deolindo Moura também avaliou o cenário da greve dos trabalhadores do transporte coletivo. Sempre é a mesma discussão, pelos mesmos fatores, e a gente chega à mesma ideia. Tem que ter uma licitação que de fato possa fazer o trabalho. Hoje nós temos aí empresas que estão totalmente sucateadas, que os ônibus, você vê de 3, 4 ônibus parados andando em Teresina. Assim também como nós temos de um lado os trabalhadores que precisam receber o seu salário. O que nós não podemos ter são empresários que continuam cavando no erário público, principalmente nesse momento de tanta dificuldade. Nós queremos acreditar, inclusive, que o Poder Executivo ele vai ser enérgico no que diz respeito à questão judicial, inclusive. Greve no transporte, crise que se agrava. Vamos lembrar que essa crise não é da greve. Ela está vindo e a greve apenas traz de novo o debate e questão. E aí, Tássio, hoje o prefeito já tinha dado uma declaração ontem na entrevista para a Lívia Pessoa, falando sobre a dificuldade que é para a prefeitura injetar mais dinheiro no sistema do transporte coletivo. Vamos lembrar que parte do recurso é público nesse sistema do transporte coletivo e que era necessário o diálogo entre as categorias. E hoje
o líder do prefeito na Câmara de Vereadores foi convocado para uma reunião. Exatamente, Joelson. A gente ouviu aí 2 vereadores do PT, inclusive tentamos falar com o vereador Bruno Vilarinho, do PRD, e ele, Joelson, um bastidor interessante, durante a sessão parlamentar, deixou o plenário da Câmara, inclusive mandei até uma mensagem de texto para ele, para que ele falasse com a gente, ele me revelou que estava indo ao encontro do prefeito Silvio Mendes, lá na prefeitura, para uma reunião que iniciou-se às 11 horas. A expectativa é que tivesse acabado agora há pouco, mas muitas demandas e o líder do prefeito dialogando sobre alternativas e também qual discurso adotar junto ao prefeito em meio a essa situação. Lembrando, além da questão do transporte público, nós tivemos hoje pela manhã, inclusive, uma mobilização de guardas municipais, ou seja, Sim. 2 pontos importantes, transporte público e segurança, que incomodam ao Palácio da Cidade, que busca essa discussão melhor junto aos servidores, junto aos trabalhadores. Outro ponto importante, Joelson, os vereadores esperam chegar junto à prefeitura a essa conclusão para que a greve seja encerrada. Falou a respeito do protesto, vamos botar aí as imagens do protesto que aconteceu hoje pela manhã também. Além da greve do transporte coletivo, a greve de motoristas e cobradores, teve a manifestação dos guardas civis municipais, que aconteceu hoje na porta da prefeitura. Eles fizeram uma assembleia setorial, né? Assembleia setorial para discutir questões como pagamento de horas extras, pagamento de benefícios por risco de vida, patente, risco de vida e esse adicional noturno, patente, quer dizer, os chefes ganharem mais, né? Aqueles que têm a patente maior. Então a manifestação aconteceu hoje, pacífica, houve um debate, houve uma discussão, mais um elemento dentro de um cenário crítico que envolve dívidas da prefeitura, que a prefeitura ainda estuda maneiras para pagar, transporte coletivo parado com a greve de motoristas e cobradores e também essa manifestação da Guarda Civil Municipal. Exatamente, Joelson. Eu conversava com os guardas semana passada na Câmara. Para você ter ideia, a defasagem desses 2 benefícios chega a cerca de R$1.000 por mês. Então, são 5 meses que eles alegam de atraso. Então, um trabalhador da guarda teria aí esse prejuízo de R$5.000 somente esse ano. Por isso, a cobrança à Prefeitura de Teresina. Também conversei com o secretário de Segurança, Coronel Wagner Torres, que já confirmou diálogo com o prefeito para buscar uma solução junto à categoria, mas como você disse, o cenário financeiro é complicado, por isso a prefeitura tem dificuldade de negociar e quitar este débito com as categorias, mas o líder do prefeito e vereadores da base trabalham para melhorar esse diálogo, principalmente junto ao Parlamento Municipal. Lívia, o fato é que o secretário de Segurança, né, da Prefeitura de Teresina, no município de Teresina, disse: olha, a Prefeitura está devendo, vamos ver aí como é que pode fazer o acerto do pagamento. E aí, Lívia, olha, protesto de Guarda Civil Municipal, protesto de motoristas e cobradores, dificuldade para pagar as contas, a gente vê como passou todo aquele clima de festa da vitória e agora são os pepinos da gestão municipal. Falando de transporte coletivo, tem a assembleia daqui a pouco à tarde, Lívia, e a expectativa é de que, eventualmente, motoristas e cobradores possam suspender o movimento paredista, diminuir a quantidade, ou aumentar a quantidade de ônibus circulando e fazer com que as tensões se reduzam. Isso, Joelson, porque sobre a Assembleia, já existe uma expectativa para que sexta-feira seja paralisado novamente o transporte público, que compromete muita coisa. Então, hoje seria uma tentativa, mais uma vez, de colocar panos quentes nessa discussão e, ao menos, uma solução paliativa, rápida, para que não haja essa paralisação por completo, nem tão estendida como está ocorrendo. Então, prejudica muitos setores e faz com que desgaste bastante a imagem pública da Prefeitura e como está esse relacionamento institucional. Agora, o que se fala a respeito desse acúmulo de desgastes, acúmulo de problemas, é devido a uma situação financeira que a cada dia se torna mais complicada, uma bola de neve que exige uma participação externa. Internamente, por mais que, inclusive, depois de amanhã, seja entregue o relatório e também os pontos que devem ser cortados ou suprimidos, pelo menos, da gestão municipal, ainda assim, internamente e administrativamente, é muito complicado que haja uma solução. A solução, ela tende a vir de uma forma externa, seja da participação da bancada federal, seja por meio de incentivo da União, seja por meio de parcerias público-privadas, empréstimos bancários, sim, mais um empréstimo. Então, assim, existem muitos fatores que podem vir a ajudar, mas internamente, somente fazendo ali um gotejamento e um saneamento de contas,
não vão ser suficientes devido ao tamanho e à proporção que essas dívidas estão tendo, inclusive respingando em relações institucionais, como nós falamos, guarda municipal, saúde, educação, agora transporte público. Então, assim, são muitos fatores e muitas mãos precisam participar disso. Joel, só um bastidor importante que eu apurava agora há pouco sobre essa reunião que acontece daqui a pouco na sede do Sintetro. As demandas, a gente já tratou aqui, 15% de reajuste, R$ 900 de reajuste de pagamento do ticket de alimentação e R$ 150 de auxílio saúde, plano de saúde. A expectativa é que nesta reunião se possa reduzir os percentuais, se busque ali um diálogo para a redução dos percentuais e também desses valores. E após essa redução, uma nova proposta será apresentada ao CETUT, que pode ou não declinar ou não essa proposta, mas o indicativo da reunião de agora a pouco é esse: em havendo acordo, pode-se ter essa redução e os veículos voltando a circular. E aí tem um dificultador que a gente não pode ignorar. Um pedido de aumento de 15%, que não deve ser tanto, né? Vai ficar em 10, vamos dizer, ou 9, 7, sim. Ainda que seja 8. A inflação ficou em 5,35%. Com uma tarifa, Lívia, que não aumenta, tá? R$ 4,00 já desde a gestão Firmino Filho. Exatamente, que é uma discussão também que tem uma participação muito grande desse apelo popular, porque não tem como, foi uma manifestação dada inclusive pelo próprio prefeito, recentemente, ontem, quando a imprensa conversava com ele sem ser gravado por entrevista, né, num momento mais de bastidor, informal, falava-se sobre essa questão do aumento da tarifa, e ele disse que era inegociável, que existe uma dificuldade muito grande de aumentar para o valor que seria coerente. Qual era o coerente? 9 e pouco, que é aquele valor que foi dado pelo TCE. Mas não é praticável, ele é impraticável um valor desse, porque um assalariado que recebe um salário mínimo, ele não tem como pagar... separar essa fatia tão grande do seu dinheiro. Então, assim, tem que chegar no meio termo, mas, de fato, manter em R$ 4,00 é muito difícil. É muito difícil, apesar do serviço ser bem questionado, né? Sim. Mas, assim, é de fato uma perda, uma diferença entre o reajuste que está sendo praticado para todos os itens, incluindo salários dos motoristas e cobradores, e aquilo que é o valor pago recebido pelas empresas do transporte coletivo.